eu sei que funciona para mim e sempre quero sugerir para ver se alguém mais pode beber da fonte e se beneficiar do recurso. E aí a pessoa começou aí. E agora não larga mais. Quando a gente está te propondo algo novo e vem a resistência, se eu quiser combater de frente essa resistência, né, e não for generosa com ela, o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai ficar mais resistente. Eu me dando a chance, me permitindo entrar no novo, eu vou ter que lidar com a minha vaidade. E a vaidade, ela simboliza a minha necessidade de controle. E principalmente o resultado desse controle, porque o meu eu julgador já está de olho nisso, falando: você deu esse resultado ou ainda não? Sejam bem-vindos a mais um Tripla Visão. Hoje vamos dar continuidade ao tema ansiedade. Vamos falar sobre alguns recursos para você usar no seu dia a dia. Recursos reais, recursos que são fáceis de você acessar para que você esteja menos ansioso ou possa até sair de uma crise. Vamos nos apresentar, eu sou Tito Belo, terapeuta junguiano metafísico. Eu sou Andréa Frei, psicóloga clínica, terapeuta sistêmica e especializada em psicotrauma, família e casal. Eu sou Letícia Ramos, psicóloga clínica, especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental e gestão emocional. São muitos os recursos que nós temos para lidar com a ansiedade. Por quê? Porque, como a gente já falou no outro podcast, lidar com ansiedade significa você voltar para o presente. Tudo que você faça para lhe trazer presença, tudo é um recurso que faz com que você melhore e possa sair até de uma crise de ansiedade. Então, eu mini nota de tudo, morando com os meus pais, né? O que eu fazia? Me atirava na piscina. Eu me atirava na piscina. Naquela época não tinha história de aquecedor, né? Gelada E tá mesmo, lá. corajosa. Aquela piscina geladaça. E era um jeito de eu trazer a minha cabeça para o presente. Porque você não consegue discutir nada quando você está com frio. Ou tomando um choque de temperatura, né? Claro, e saudável, né? Não ia ficar doente, não estava me expondo nesse sentido. Mas é trazer o corpo. Não tem nada que traga mais presença para a gente do que o corpo. E você estava falando disso aqui, né? Um pouquinho. O corpo precisa de Movimento, ação. Nosso corpo foi feito para se movimentar. O nosso organismo, as nossas células pedem isso. Ela precisa, né? Então, eu gosto muito de sempre falar sobre o yoga, porque é uma prática que faz parte, que eu aprendi. Eu comecei a praticar com 20 anos, mais ou menos. E aí dei um tempo, mas percebia que aquilo fazia alguma coisa que eu não conseguia explicar. E aí, depois que eu tive meu segundo filho, eu pensei assim, vou voltar a fazer aquela prática que me trazia para um lugar que naquela época eu não sabia explicar. E aí eu falei, não, então, ao invés de só de praticar, eu vou estudar. E aí fui estudar yoga. E aí comecei a praticar, estudar, praticar, estudar, praticar. E aí eu consegui entender, então, o porquê que aquilo me fazia tão bem. Porque me trazia para um presente que nem meus pacientes falam quando eu indico também para praticar yoga. Letícia, não tem como pensar em nada, porque eu preciso me equilibrar, eu preciso lembrar de respirar. E só de tentar se equilibrar e respirar, não tem como, não vem um pensamento, não tem espaço para pensamento, não tem espaço para pensar lá na frente, não tem espaço para pensar no passado, você só pensa em você no agora. E aí é por isso que traz tanta tranquilidade, tanta calma, porque você abre espaço, espaço só para o agora. Isso. Então o yoga é um antídoto para a ansiedade. Sejam exercícios físicos, sejam exercícios meditativos, que te tragam para o presente, qualquer tipo de artesanato, tocar um instrumento, mexer o corpo, como já foi falado, está sendo falado, te traz muito para o presente. Um choque térmico, né, como você falou, um susto, tudo que vai gerar em você um contato com essa realidade, ele vai te trazer para o presente. Mas como a gente não fica no óbvio, eu vou jogar uma lenha forte na fogueira. Porque existe o ansioso, que traz ansiedade para o exercício, traz ansiedade para a calmaria, traz ansiedade para o aspecto que faz oposição a ela. Por que acontece isso? Existe o ansioso... Tô gostando. Vamos pôr fogo. Tô ansiosa. Existe o ansioso que ele usa de uma ferramenta para limpar o chão. Como eu digo, a torneira está pingando, a gente sempre tem facilidade em passar o pano no chão e dificuldade de olhar o registro e fechar a torneira para acabar com a ansiedade. Seria fechar essa torneira. Eu escolho, ao invés de eu tratar essa ansiedade olhando para ela, olhando para essa ansiedade, eu escolho uma
oposição que faça com que eu possa, para mim mesmo, permanecer nessa ansiedade. Então eu vou 2 horas por dia na academia, fazer bastante exercício, porque o resto do dia eu estou ansioso. Caso eu não faça esse exercício, eu vou explodir. Eu escolho não fechar a torneira, eu escolho compensar, ou seja, se eu não fizer esse exercício, eu vou explodir. Eu estou fazendo o quê? Passando pano. Então quando eu escolho uma outra coisa, para eu passar o pano e não precisar olhar para o registro, eu não fecho a torneira. É uma escolha em oposição. Então, por que a gente faz isso? Porque é muito comum eu olhar para a facilidade, eu tomar o caminho mais fácil e, principalmente, infelizmente, socialmente e culturalmente falando, funciona assim. Você tem uma vida ansiosa no seu trabalho, você tem uma vida ansiosa no meio que você vive, e as pessoas falam, mas vai na academia, vamos fazer academia que aí junto. É o vamos de fazer isso aqui praxe, que junto. poderia É o de servir. praxe. Até essa saída, ela passa a ser uma saída ansiosa compensatória. Ou quase do check, né? Do tipo, Quase do não, eu check. estou fazendo a minha ginástica, Ó, eu estou fazendo... Deixa eu dar um exemplo muito real, que é, eu vou viajar 2 vezes ou 3 vezes por ano, vou viajar para fora 3 vezes por ano, que aí eu relaxo e volto. Mentira! A viagem é ansiosa. A pessoa fica desesperada numa viagem para que as coisas aconteçam. Eu já fiz viagens muito dentro da natureza, por conta do mergulho, e fazendo trilhas para lugares específicos, tinham pessoas andando na trilha, falando sobre o mercado financeiro, e falando alto, e conversando de uma forma a atrapalhar todo o ecossistema que estava ali em volta, porque eu não estou no presente. De novo, a característica do ansioso. Sim, não é o fato, não é o invólucro, é como você escolhe ou pode estar ali. Sim. Né? Por isso que antes de escolher um recurso para lidar com a ansiedade, o mais importante é entender o que te causa ansiedade. Porque quando você aprende o que te causa, aí sim você vai criar um plano de como lidar com ela. Agora, se ficar só tentando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por exemplo, você falou do exercício. Eu tenho casos mesmo de pacientes que gostam de fazer academia e vão para academia, só que aquilo se torna um potencializador ansioso, porque se ele não vai e fica lá 2 horas ou 1h30, ele se sente tão culpado. E aí sim, gatilho para ansiedade. Sim. Entende? Então não é natural. necessariamente o exercício que vai gerar isso, mas é isso. Por isso que eu falo, entenda o que te causa ansiedade. Que aí sim é possível a gente trabalhar e criar um plano para você conseguir lidar, então, com a ansiedade. É natural. O ansioso, se ele não consegue fazer a ginástica, ele vai ficar mais ansioso e vai se cobrar. Que absurdo que eu não consegui ir na minha ginástica hoje. Sim, o antídoto se torna o veneno, ou né, as coisas se misturam. Por exemplo, de praxe falar assim, um bom sono. Sono é bom para tudo, de fato. Saúde mental e sono andam juntos. Só que se a pessoa tem dificuldade para dormir, vai gerar um outro fator ansiolítico, que chama. Então, como lidar com a dificuldade de dormir? O que te causa essa dificuldade para dormir? Tem uma outra questão que está junto, né? O sono é fundamental e intestino, que é uma coisa que a gente ainda pouco fala dentro da saúde mental. O funcionamento... Que é o eixo intestino-cérebro. Intestino-cérebro, e que a gente sabe que açúcares, né? E inflamações também contribuem com estados ansiosos e depressivos. E é porque a gente está alterando a bioquímica, né? Sim. Então, para a gente voltar para entrar mais plenamente nos recursos, sim, né? A gente está tirando uma conclusão aqui. Para que você entre num recurso verdadeiramente, primeiro, observe se ele não é apenas um passador de pano, se esse recurso não está sendo um potencializador. Então, observe isso, porque o foco deve ser a ansiedade. E esse recurso tem que ser uma ferramenta verdadeira, e não uma ferramenta que te leve a fazer com que você permaneça ansioso. Porque, se eu faço isso, então do outro lado eu posso permanecer ansioso. Mas eu não tenho a mínima ideia de que eu estou fazendo isso. Qual é uma grande questão assim, que desafia os recursos que são reais para a resolução, né? O apego. O apego a uma identidade, de novo, que é uma identidade que a gente agora sabe que foi criada para compensar uma impotência, uma insegurança, um medo. E se eu preciso me expor a algo novo e diferente para mim, eu vou precisar abrir espaço para essa identidade consolidada e ali criar novos pensamentos e novas relações. E isso, por si só, pode me deixar mais ansioso pelo desconhecido, ao mesmo tempo pode me apresentar a outras qualidades próprias e necessidades que eu vou, por exemplo,
nunca imaginei na minha vida fazer um yoga. Só o fato de eu me abrir para isso, né, com o pensamento de que eu vou experimentar, e a experiência a gente sabe que pode ser algo muito proveitoso, isso por si só já abre caminho. Mas o apego, e é por isso que a gente muitas vezes vai se fechando no escritório, se fechando no corpo, é porque eu estou sempre apegada àquela pista neural, aquele caminho, aquele jeito de ser. Sim. E quando você fala de apego, é importante falar de aversão também. Porque se a gente tem apego ou aversão, ela vai criar aí um distanciamento para o novo. Então, o primeiro passo é se abrir nesse sentido de aprender a lidar com o desconforto do novo. Porque é isso, o novo causa desconforto. Então, primeiro, esse novo aqui tá me causando um desconforto, mas eu quero muito conseguir lidar com isso. Então, se é esse recurso que foi me dado, que foi me apresentado, vou tentar. Primeiro eu vou tentar e vou aprender a lidar com o desconforto. E aí, se eu perceber que, de fato, não é para mim, é uma escolha. Uhum. Mas você vai dar muita oportunidade para algo novo e que pode, de fato, te ajudar. Eu tenho um caso clínico exatamente assim. Na clínica, eu primeiro... vamos fazer essa respiração. No meio da respiração. Já acabou? Assim. Falei, respirei, falei, tudo bem, você não tá desconfortável. E aí eu fui trazendo sugestões. E eu trouxe a sugestão do yoga, porque yoga é algo que eu vivi, que eu vivo, e eu sei que funciona para mim, e sempre quero sugerir para ver se alguém mais pode beber da fonte e se beneficiar do recurso. E aí a pessoa começou aí. E agora não larga mais. Ela falou, Letícia, eu achei que fosse algo assim muito zen, muito tranquilo. Eu achei. Então, porque aí vem o apego ou a aversão àquela situação. O apego a uma ideia pronta Só que e a aversão. Exato, aí se abriu ao novo. E aí agora não solta mais. Ela, inclusive, quando não faz, sente falta. Porque ela percebeu que aquilo ajuda ela a se autorregular emocionalmente. Então, uma coisa... Pro novo. Se abrir para o novo. Isso. Se abrir para o novo é uma ótima porta, né? Se abre essa porta para o novo. Eu tive a oportunidade de levar um grupo para correr há muitos anos atrás, aí mais de 10 anos atrás. E eu levei formei um grupo de 20 e poucas pessoas. Durante um ano todo, a gente estava treinando a corrida para correr no final do ano. Desse grupo de 23 sobraram 2 pessoas, sobraram 2 moças. E elas passaram a ser corredoras, uma delas até tatuou uma moça correndo no pé. Ela levou a corrida a sério, ela não conhecia, ela começou andando, ela não conhecia, ela realmente se abriu para o novo, passou a ser corredora, e depois eu tive o relato dela, do marido dela, do como ela teve uma mudança no quadro ansioso e até alguns remédios ela deixou de tomar, por conta de se abrir para o novo de verdade. A gente se abrir para o novo como uma forma de contribuição para a nossa vida. E não, novamente, batendo o martelo nisso. E não simplesmente uma forma de passar o pano para que você não olhe para a sua ansiedade. Então, tem uma coisa dentro desses aspectos todos que, ao meu ver, é um recurso, que é acolher a resistência. É acolher tudo aquilo que vai vir junto, que é uma irritação de ter que sair de um lugar conhecido, né? É acolher o palavrão que possa querer vir, é acolher o choro. E isso a gente faz no acompanhamento terapêutico, né? Porque quando a gente está te propondo algo novo e vem a resistência, se eu quiser combater de frente essa resistência, né, e não for generosa com ela, o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai ficar mais resistente. Porque o que a gente busca de fato, né? Amor, compreensão. Então, tudo que a gente sente é válido. E o que a gente aprende ao longo da vida com a educação, com a socialização? Que faz parte, né? A calar muito dessas emoções, a calar muito dessas espontaneidades. E se a gente começa a poder acolher, não, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas, né, solta aquele palavrão. Vou fazer, né? Mas eu vou. E tá tudo bem se eu sentir raiva e precisar pegar e esmurrar uma almofada, né? Que faça, que chore, que esperneie. Porque junto com toda essa resistência vão vir os bloqueios, vão vir questões traumáticas que o corpo está guardando. Né? Então, quando a gente fala de se expor ao novo e sair da ansiedade, sabendo que a ansiedade é um sintoma, a gente poder acolher tudo que vai vir junto é curativo. São formas da gente poder... São formas da gente lidar com a ansiedade no dia a dia. São formas que elas podem servir para a gente ter uma vida melhor, mas são formas também que podem levar a gente para um outro tipo de vida, para outro rumo,
que mudem completamente por abrir uma porta nova. E eu vi isso acontecer com muita gente quando eu fazia muita preparação vocal. E cantar é uma das formas mais fortes de você abrir e você poder tirar os seus nós e sair de um processo ansioso. Não é? Cantar é uma forma de expressão que não é fácil quando você entra no momento verdadeiro. E a gente fala, quem é que canta em você? A voz que sai daí é uma coisa de chorar. As pessoas falando, nossa, mas eu nunca tinha ouvido essa voz em mim. De quem é essa voz que saiu daqui de dentro? Quando a pessoa tira esse nó e consegue abrir realmente a própria expressão, a ansiedade ela vai embora. É um processo de presença muito grande que é necessário se exercitar para que você possa carregar essa voz da sua essência com você. Né? E isso está relacionado, desculpa só, está relacionado a toda essa questão, o canto mesmo, né? Ao trabalho com o nervo vagal, que é exatamente onde a gente acumula muita tensão e traumas, né? E é isso. O trabalho manual, por exemplo, também é um ótimo recurso para lidar com a ansiedade. E você pode muito bem abrir-se para o novo ou resgatar algo que às vezes você deixou para trás, que te fazia bem e que você, ao decorrer da sua vida, foi deixando de lado por necessidades de trabalho, o que for. E aí eu conheço pessoas exatamente assim, sempre gostou muito de fazer trabalho manual, mas começou a trabalhar, se envolveu com o trabalho e tudo mais, e foi esquecendo. E agora está resgatando a questão de fazer pinturas, pintar quadro, e até está falando assim, Letícia, vamos fazer um trabalho junto, porque eu gosto muito de pintar, eu gosto muito de fazer cerâmica, e eu sou muito ansiosa, e isso está me trazendo uma calma, está me trazendo... Eu quero trabalhar com isso também, porque isso me centra, isso me traz a calma que eu sinto que eu preciso. Então, é importante abrir-se para o novo, e também resgatar algo que já te fez bem e que você já nem lembra mais. São dois fatores, resgatar algo é uma facilidade que te dá, né? Já te dá uma referência. Esse resgate dá uma referência. Mas tem um processo que é um pouco mais profundo, que a gente precisa tocar antes de que tudo isso aconteça. Normalmente o ansioso, quem vive esse momento de grande ansiedade a longos períodos, claro que ele é controlador, que ele está sendo controlador, e claro que ele está sendo e lidando com a própria vaidade. A vaidade significa o olhar do outro sobre si mesmo. E pior, o olhar do eu observador sobre mim mesmo. Então, quando eu entro no cumprimento de uma função de grande herói, é muito difícil eu deixar essa vaidade de lado e é muito difícil eu abrir espaço para o novo. O novo, ele traz um processo de humildade. Eu me abri, eu conhecer, eu não sei tudo, também, né? Estou vulnerável. Então o novo me faz... O novo por si só, ele permite já um grande passo à frente, quando eu me abro para o novo. Sim. Só para concluir, porque eu me dando a chance, me permitindo entrar no novo, eu vou ter que lidar com a minha vaidade. E a vaidade, ela simboliza a minha necessidade de controle. E principalmente o resultado desse controle, porque o meu eu julgador já está de olho nisso, falando, você deu esse resultado ou ainda não? Dois fatores, né, como recurso. Então, o resgate de uma identidade que não precisa prestar conta para o mundo ou para os outros, né? Que acho que é isso que você traz em relação também à vaidade. Prestar conta para si mesmo. Né? Prestar conta para uma identidade. Para si mesmo, para uma força sua, para sua identidade que você construiu sobre si mesmo. Né? Para combater algumas questões que são medos. Tá? Vulnerável, o novo traz a vulnerabilidade. Traz a vulnerabilidade para quem, né? Para uma criatura tua que está consolidada num ponto, né? E tem uma outra questão que as mãos, né, tanto as mãos como os pés, né, e é interessante a gente poder até fazer automassagem nas mãos e nos pés, porque aqui a gente tem as terminações nervosas. A gente, na medicina tradicional chinesa, pontas de pés e mãos, eles têm relação diretamente com os neurônios, né? Então, quando a gente consegue acalmar isso, e por isso o artesanato muitas vezes também tranquiliza, por conta dessas questões com o toque nessa região. Então, outro recurso, automassagem. Faça, pegue suas mãos, né? O ansioso está sempre mexendo a mão, percebe? Porque é o ritmo que o cérebro tá, a história do pensamento acelerado. Então, tá mais ansioso, tá numa reunião, tá enfrentando alguma coisa, vai massageando um pouquinho, né? Que delícia. Os pés também, quando tiver oportunidade, tá em casa, chegou a ver uma televisão, faça um pouquinho de massagem, principalmente nas pontas dos dedos. Ajuda na circulação, ajuda numa série de coisas e no contato consigo, né? Esse autocuidado, essa atenção. Me veio uma imagem daquela cantora Adele, que ela mesma faz isso, porque aparentemente ela mostra muita confiança no palco, e provavelmente ela sinta, só que inicialmente ela se faz no palco
um carinho de leve, assim, para começar no início da apresentação, para conseguir lidar com aquela ansiedade inicial. Então, ela vai se acalmando, e aí a ansiedade vai passando, porque ela vai se sentindo mais confiante. Mas esse alto carinho, ele ajuda muito mesmo. Esse toque é um exercício de presença, até dá uns tapas no próprio corpo. É um exercício de presença. A presença, ela está sempre... Quer dizer, e é bacana a gente ver que são vários aspectos que eles entram em várias frequências que a pessoa tiver. Então não adianta você falar, eu corro muito, não dá tempo, não consigo. Não, você consegue fazer isso aqui. Você consegue fazer isso aqui, seja onde for, seja onde você estiver. Você consegue se massagear o corpo. Você consegue, se você estiver num estado dentro do seu escritório, seja o que for, num estado crítico, você consegue subir uma escada e descer uma escada correndo. Você consegue respirar. Você consegue respirar. E recursos para que a pessoa possa entrar em aprofundamento no relaxamento, aí sim, aí você vai procurar, né, profissionais, aí você vai fazer uma corrida, né? Uma corrida, tem gente que gosta tanto de corrida que passa a ser isso parte da vida da pessoa. Tem gente que gosta tanto da yoga que passa a ser vida da pessoa. Ou a pessoa gosta de um esporte específico, uma natação, de meditar. Cantar, que é o meu caso, o nosso caso, né? A gente gosta. Agora, tocar um instrumento onde você está usando as mãos, aprender a tocar uma música, não tem nada que traga mais presença. Então são tantos aspectos. Né? Bom, você mexe com os dois lados do cérebro. Isso. Quando você tudo que você ativa os dois lados. Tudo que você ativa os dois lados do cérebro vão te acalmar, porque vai te trazer de volta ao equilíbrio, à homeostase. Uma coisa importante também que a gente está esquecendo de falar é o aterramento. Porque hoje em dia a gente está sempre de sapato, está sempre dentro de casa. Até quando está dentro de casa, né? Bacana lembrar então, disso. assim, lembrar de tirar o sapato, colocar o pé na grama, o pé na areia, o pé na terra, coisas simples, né? Vamos pensar em coisas simples. Às vezes não é tão simples que a gente, quando está morando aqui numa cidade onde tudo é asfalto, às vezes é mais difícil. Mas, querendo ou não, é simples tirar o sapato, colocar o pé na terra, o pé na grama, lembrar de uma respiração consciente, tentar trazer aí alguma atividade que já te trouxe prazer, que você acabou deixando para trás, mexer numa massinha, brincar com seu filho, com seu neto. Levar o cachorro para passear. Você quer saber que hoje em dia eu tenho entrado em estado de presença levando a Nina para passear? Eu já ouviu aquela expressão, eu tenho ouvido muito aí nas redes, ser feliz no simples. Né? E acho que tem uma coisa importante que eu tenho botado muito foco. Ser feliz no simples, e a gente está trazendo recursos simples aqui, né, palpáveis e concretos. E a gente lembrar que a gente é responsável por aquilo que a gente está sentindo. Para mim, isso é cada vez mais libertador. Você é responsável por aquilo que você sente, independentemente daquilo, né, ter vindo a partir de um fato externo. Eu lembrar que eu posso escolher como me sentir e que eu não estou refém das situações, tem me dado uma calma. Porque é isso, não é o outro que te causa ansiedade. É o que eu escolho. Eu acho que a escolha é uma coisa que é um trabalho assim, né? É autorresponsabilidade. Nunca é o outro. Nunca é o outro. Eu posso escolher. E escolher é uma coisa que eu acho que é muito nova. De verdade, né? Eu posso escolher. Isso também faz parte de um padrão social, faz parte de um padrão cultural. Tal coisa me deixa ansioso, tal coisa me deixa fora de mim, tal coisa me provoca isso, me provoca aquilo. Não, eu não suporto o trânsito me deixa completamente ansioso. Sai antes. Se programe. Exato. Isso é uma forma... Aí a gente vai entrar até numa pauta que talvez a gente pode entrar mais na frente, que é gestão das emoções. Como gerir a ansiedade. É isso. Se o trânsito me causa ansiedade e eu preciso estar tal hora num lugar, então se planeje e sai antes. E aí você vai ver que o percurso é outro. Você coloca uma música, você foca em outras coisas e muitas vezes você nem vai ver o trânsito, porque... Você está leve então, ali. Eu vou voltar para uma frase que eu já disse em algum dos episódios, aí não lembro qual. Eu não dependo e não preciso de nada e nem ninguém para ser eu mesmo. Então, se você está sujeito a um evento externo, você é responsável pelo que você está sentindo, seja de qual for. Essa frase não é fácil. Muita gente vai me xingar, falar, mas é absurdo. Então tá, deixa não sei o que. Eu exercito isso há muitos anos, já tenho quase 60. Exercito isso há muitos anos. E a gente já vai chegando nesse entendimento agora. É uma coisa complexa de você entender que você realmente pode escolher o que sentir, independente do que o outro está te provocando ou não. A metafísica ela traz isso. Autorresponsabilidade. Portanto, qualquer evento que você esteja vivendo, uma grande parcela da responsabilidade é sua. A blindagem emocional, né, é algo que às vezes parece muito complexo. E eu gosto de usar um exemplo simples, vem ao encontro disso que a gente vem falando aqui. Se eu sei que eu vou fazer uma trilha na mata, eu não vou de salto alto com meu escarpão de salto fino.
eu vou botar uma bela de uma bota, certo? Mas nas relações a gente não faz assim. Então eu sei que eu vou encontrar com um cara que é casca grossa e eu vou com meu peito todo aberto, para ser toda transparente. Sabe? Eu vou lá com meu salto fino, meu salto de bico fino. Quando eu preciso emocionalmente estar planejada e blindada para aquela situação. E como que a gente começa a se blindar? Entendendo a relação. Então, qual a relação que eu faço com o trânsito? Qual a relação que eu faço com a lotação de carros na frente da escola do meu filho quando eu vou buscá-lo, né? E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou escolhendo que sapato vestir. A relação se faz com tudo. Né? Eu digo lá no curso, autoridade comunicativa, está lá na internet. Com cozinhar. Você se relaciona com a sua comida, com o seu corpo, com a sua roupa, com o seu dia a dia, não só com pessoas, você se relaciona com tudo que está ao seu redor. E a partir desse entendimento das relações que você tem com as coisas, você percebe o quanto você está afinado consigo ou não. Ah, eu vou vestir isso mesmo. Ah, deixa, não preciso. Não, deixa para lá. Eu quero isso, mas tudo bem. Enquanto mais eu tiver afinado comigo, mais eu vou conseguir estar no presente. Isso é uma grande ajuda para a gente lidar com a ansiedade. Perfeito. É isso. E como que a gente fica, então, afinado com nós mesmos? Primeiro, então, no caso da ansiedade, entender o que te causa ansiedade. A partir daí, como você lida com ela, então? Tem o trânsito? Vou me organizar. Organização, planejamento, entenda o que te causa ansiedade e como você pode lidar com ela para você não chegar naquele ponto, porque a ansiedade está ali, faz parte do nosso ser. Para não chegar naquele ponto. E lembrar, né? E lembrar, você não precisa e nem deve e nem é condição, né, sentença, ficar refém das situações. Você pode escolher e escolhendo como é que você vai se gerenciar em cada aspecto, ainda que seja devagarinho, vá organizando aos poucos, devagar, sem pressa. Perceba-se. E uma última dica para você escolher diferente é simplesmente entrar nesta palavra, o diferente, porque um padrão já bem montado vai fazer com que você escolha sempre da mesma forma. E mesmo sem saber onde vai dar, e nem porque você fale, eu vou fazer diferente só por fazer diferente, porque assim você começa a abrir uma nova pista. Muito bom. É isso. É isso. Então esse foi mais um Tripla Visão. E esperamos vocês no próximo episódio. Deixem seu like, curtam, comentem. Até o próximo.